Olá, hoje vou apresentar a pesquisa Espacialização, Interações entre o Visível e Invisível nos Espaços Públicos de Petrópolis, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, orientada pela professora Bárbara Tomás. A espacialização é o espaço em ação ou espaço em praxis. Destaca o espaço público não só como algo planejado ou material, mas como um lugar constantemente reelaborado pelas ações das pessoas. É uma ação reflexiva e transformadora. A cidade apresenta as camadas visíveis, como arquitetura, monumentos, ruas e praças. Mas também apresenta as camadas invisíveis, como as memórias, as exclusões, afetos e histórias silenciadas. Elas se sobrepõem no espaço público e o que parece apenas uma praça pode carregar memórias de resistência, apagamentos ou abreviações simbólicas. A cidade de Petrópolis é marcada por contradições históricas, considerada cidade imperial, mas também lugar de resistência negra, indígena e popular. Seus espaços públicos carregam essas camadas sobrepostas, de um lado, símbolos da monarquia e da memória oficial, de outro, práticas populares, culturais e comunitárias que disputam visibilidade. Os objetivos do trabalho foram mapear espaços públicos com forte representatividade na experiência coletiva da cidade, segundo os habitantes, identificar recortes espaciais a fim de estabelecer estudos de caso para a realização da pesquisa de campo, analisar características físicas dos espaços públicos estudados e suas possíveis relações com padrões de uso e apropriação, analisar a ambiência dos espaços estudados, investigar as possíveis correlações entre os elementos visíveis e invisíveis nas especializações e dinâmicas dos espaços, identificar quais elementos visíveis e invisíveis devem ser considerados no planejamento e na implementação de projetos em espaços públicos e indicar possíveis direcionamentos para aprimorar a qualidade dos lugares públicos na cidade. O estudo de caso foi a Praça da Liberdade, originalmente chamada Largo Dom Afonso, e renomeada em 1888 em homenagem à abolição da escravatura. Ela passou por algumas remodelações ao longo dos anos e hoje a Praça da Liberdade é um importante ponto de lazer, com playground, restaurante e outras atividades que fazem dela um espaço de encontros e convívio social. Sobre a metodologia adotada, foi utilizada a abordagem de multimétodos, correspondente ao uso de dois ou mais métodos de pesquisa definidos em função do objeto e dos objetivos almejados na pesquisa. A pesquisa qualitativa foi fundamental para o processo do desenvolvimento desse trabalho, utilizando o mapeamento comportamental e o percurso comentado como estudo das configurações espaciais dos lugares. Além disso, foi necessário utilizar a observação participante e o autorrelato para a captação das percepções, representações culturais e experiências relacionadas ao espaço urbano por parte dos usuários. A triangulação de dados é o ponto final do processo metodológico, visando a integração dos dados e informações coletadas. Os resultados do trabalho foram feitos a partir da observação do participante, onde foi mapeado os pontos de experiência coletiva, que, após identificados, foram investigados a partir da Prazer da Liberdade. A exploração se concentrou na identificação de sensações práticas no espaço, lembranças do lugar e experiências coletivas. A pesquisa com os usuários, percurso comentado e autorrelato, que auxiliou a contextualizar a coleta de informações que demonstrou que as lembranças apareciam fortemente vinculadas a elementos espaciais, e auxiliando na representação das sobreposições do invisível. No geral, os frequentadores consideram que houve transformações ao passar do tempo nas atividades de lazer que existiam no espaço. É notável que, mesmo não havendo mais tais atividades, as práticas seguem acontecendo. O espaço de contemplação continua o mesmo sem haver um suporte espacial, por exemplo, bancos que fortaleça a prática. Supõe-se que o motivo pelo qual é recorrente ver pessoas se aglomerando em locais cujo espaço não oferece mais suporte material para atividades que ali existiam no passado, mas que as práticas persistem como maneira de manter a materialidade presente. A partir das sobreposições do invisível, revela-se a pluralidade do meio urbano que se manifesta em camadas relacionadas às realidades físicas e sociais do lugar. Tecidas pelo tempo, tais camadas perpassam a imaterialidade e a imaterialidade que evidenciam uma ambiência que, embora se faça no presente, se constrói de eventos passados e anseios futuros. No contexto da arquitetura e urbanismo, considera que o tempo da experiência, ao ser tomado como agente, pode ser integrado ao projeto arquitetônico e práticas de planejamento. Esse agente, que é co-construído pelas recordações coletivas, influencia como os grupos sociais interpretam seu passado e constroem sua identidade no presente, moldando os lugares e sendo moldados por ele.